A paz e a graça de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Eu sou a sentinela Lucy Rios e venho deixar para nós, nesse devocional, uma meditação sobre vida abundante, baseada no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, que nos diz assim: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Peço carinhosamente que você pegue a sua Bíblia e acompanhe as leituras bíblicas, as referências bíblicas que serão citadas neste devocional. Em Gênesis, no capítulo 2, versículos 6 e 7, nós vemos assim: Mas do solo brotava água, que regava toda a terra. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou fôlego de vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 31, está escrito assim: Então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. A percepção bíblica sobre o homem é extremamente superior a todos os outros segmentos de estudo. Para a biologia, nós somos uma espécie chamada de Homo sapiens, mamífera, vertebrada e racional. Para a filosofia, nós somos um ser vivo, material, que é unidade e totalidade ao mesmo tempo. Para a sociologia, somos um indivíduo capaz de viver em sociedade, influenciando e sendo influenciado. Nenhum desses segmentos históricos atribui ao homem, referindo-me à humanidade, o tamanho da dignidade que encontramos nas Escrituras. O homem é imagem e semelhança de Deus. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Eu estou citando a palavra de Deus, porque será fundamentado nela esse devocional. Então, por favor, pegue a sua Bíblia e acompanhe essas leituras e reflexões. O amor que lança fora todo esse desejo de morte com suas mazelas emocionais, psíquicas e físicas que estão escondidas e enraizadas dentro da alma do ser humano. Esse mal, ou esta incompreensão pela realidade do dom maravilhoso da vida, precisa ser arrancada pela raiz. Ainda que estejam profundas e envelhecidas, essas raízes precisam ser arrancadas totalmente. E o que devo plantar no lugar sedento e vazio da alma? Se encha do amor do Pai Celestial até transbordar. Compreenda que em Cristo a vida se mantém inalterada, seja no homem natural ou no homem espiritual, onde acontece uma explosão de gratidão e adoração ao Deus vivo e verdadeiro. E nesse lugar de revelação divina, a nossa identidade de filhos é marcada pelo precioso e puro sangue do Cordeiro de Deus. Cristo nos mostrou que não é através do suicídio, do autoextermínio, de sentimentos de autocompaixão, desespero, que vão colocar um fim no sofrimento. O suicídio não é a solução para os problemas, não é o ponto final, não pode determinar a solução ou a única saída para o desespero. Deixe a sua alma viver o bem de Deus aqui e agora. Enfrente seus problemas no tempo presente, no dia que se chama hoje. Se a mudança chamada morte destruísse a crença no pecado, na doença e na própria morte em si mesma, a felicidade seria conseguida no momento da dissolução e duraria para sempre. Mas nós sabemos que não é assim.
A perfeição só se consegue pela perfeição em Cristo e a sua palavra. O suicídio não nos tornará melhor. Consequentemente, o homem, sendo a imagem de Deus, nunca deixará de viver, nem pode aniquilar a sua própria vida. Essa é a realidade da eternidade. Esteja nas mãos daquele que tem o poder de nos levar para a sua glória, para a sua presença eternamente. Pois o contrário disto seria passar a eternidade longe de Deus. E este será o caminho a guiar todos aqueles que rejeitarem o amor de Deus Pai, que está em Cristo Jesus, o Filho. Você está com a sua Bíblia? Leia a primeira epístola de João, no capítulo 2, versículos 23 a 25. Amar a Deus e a nós mesmos como filhos queridos do Deus Pai destruirá a tendência para a tentativa de autoaniquilamento. Compreender e expressar nesse amor se torna um antídoto contra um suicídio, uma vez que nos leva acima do egocentrismo deprimente e escravizante. Mateus 22, de 36 a 40. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Todas as forças mentais, psicológicas, emocionais que você tem depositado em pensamentos ou tentativas suicidas, hoje eu te convido para lançá-las todas em Cristo Jesus, ouvindo a sua palavra, obedecendo e vivendo por caminhos aplanados por Ele, onde te fará chegar até as mansões celestiais da eternidade, onde não haverá sofrimento e nem dor. Tome hoje as rédeas da sua vida e aprenda a lidar com os desafios diários, com a autoridade que nos foi dada por Jesus. Nele você, eu, nós conseguimos vencer e caminhar por lugares altos da fé, do perdão e justificação. Vamos ler Romanos, capítulo 10, versículo 9, a saber: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Eu quero convidar você de uma maneira toda especial para que faça desse texto de Romanos, capítulo 10, versículo 9, o seu texto de meditação e um texto de confissão. Confesse, declare a Cristo como seu único, suficiente, eterno, exclusivo Salvador. Em Gênesis, capítulo 2, versos 8 a 12, nos diz assim: e o Senhor Deus plantou um jardim na direção leste no Éden, e ali ele colocou o homem a quem havia formado. E da terra o Senhor Deus fez crescer toda a árvore que é agradável à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e dali partia-se e tornava-se 4 cabeças. O nome do primeiro é Pison, este é o que circunda toda a terra de Ávila, onde há ouro. E o ouro desta terra é bom, ali abidélio e pedra ônix. E o nome do segundo rio é Gion, esse é o mesmo que circunda toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro é Hidekel, este é o que vai para o leste da Assíria. E o quarto é o rio Eufrates. Aleluia. Eu quero só que você perceba que tudo que Deus fez foi muito bom aos seus olhos. Vamos ler Apocalipse, no capítulo 21,
dos versos 5 ao versículo 26? Sim, porque a leitura e meditação desta palavra fará com que a libertação entre no teu coração, na tua alma, na divisão de pensamentos e emoções e sentimentos, libertando você, em nome de Jesus, de todo e qualquer sentimento que queira levar você para o abismo da autodestruição. Leia comigo Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 5, que nos diz assim: E aquele que está sentado sobre o trono disse: Eis que eu faço novas todas as coisas. E ele disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E ele disse-me: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que estiver sedento, eu darei gratuitamente da água da vida. Aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas os medrosos, incrédulos, abomináveis, assassinos, devassos, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde em fogo e enxofre, que é a segunda morte. E veio a mim um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias das 7 últimas pragas, e falou comigo, dizendo: Vem aqui, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a uma grande e alta montanha, mostrou-me aquela grande cidade, a santa Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, tendo a glória de Deus, e a sua luz era semelhante à mais preciosa pedra, semelhante à pedra de jaspe, clara como cristal, e tinha um muro grande e alto, e tinha 12 portões, e nos portões 12 anjos, e nomes escritos sobre eles, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Ao leste 3 portões, ao norte 3 portões, ao sul 3 portões, ao oeste 3 portões. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e os seus portões e o seu muro. E a cidade está em 1 quadrado, e o seu comprimento é tão grande quanto a largura, e ele me mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, seu comprimento, largura e a altura são iguais. E ele mediu seu muro de 144 côvados, de acordo com a medida de um homem, isto é, de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, a cidade era ouro puro, semelhante ao vidro límpido, e os fundamentos do muro da cidade estavam decorados de todo tipo de pedras preciosas. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, e o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisopraso, e um 10º jacinto, e do 10º ametista. E os 12 portões eram 12 pérolas, cada respectivo portão era de uma pérola. E a rua da cidade era de ouro puro, como se fosse vidro transparente. E eu não vi nela templo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o templo dela. E a cidade não tem necessidade de sol, nem de lua, para que nela brilhem, porque a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua luz. E as nações daqueles que são salvos andarão em sua luz, e os reis da terra trazem-lhe sua glória e honra. E seus portões nunca serão fechados de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine, nem o que quer que pratique abominação ou crie mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! Então, meu convite para você que está ouvindo esta porção desse devocional, neste momento, é de que você entregue a sua vida
Cristo, para desfrutar de tudo isto e muito mais que está reservado, preparado na cidade santa, na angelical Jerusalém, aleluia. Seja liberto, seja liberto. Em nome do Senhor Jesus, neste momento, venha fazer parte dos 7.000 que não se prostraram, não se dobraram, não se renderam ao Deus de Baal, em nome do Senhor Jesus, e seja você curado, sarado e portador de boas novas, para que outras vidas, através da palavra da tua boca, sejam edificadas e libertas e curadas, como você está sendo neste momento. Avance, entregue a sua vida a Cristo, o único que pode te salvar. Ele veio para dar vida e vida e abundância. Isto é vida abundante. Esta vida abundante começa aqui e termina no céu, na glória, aleluia. E o meu convite a você é de que você faça aí no teu coração, declare neste momento que está lá em Romanos capítulo 10, no versículo 9. Louvado seja o nosso Deus, aleluia. Louvado seja o nosso Deus.